Eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus, essa expressão reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus 65 vezes no Novo Testamento, reino dos céus 31, 32 vezes também no Novo Testamento. Os dois se referem à mesma coisa, reino de Deus, reino dos céus. A manifestação do reino de Deus na face da terra é algo poderoso e algo tremendo. Mas a gente fica pensando, como é que se faz? Quem é, quem é que não é participante do reino de Deus? São vários assuntos para tratar, eu quero abordar pelo menos 5 assuntos nesta meditação, nesta manhã, para você refletir um pouco a respeito do reino de Deus. Como ser participante do reino de Deus é a primeira pergunta que nós podemos levantar e fazer. João 3,3 diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda em João 3,5 diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, quando nós falamos de reino de Deus, nós temos que pensar que existe o reino de Deus e o reino humano, natural, o reino social, o reino existencial, este reino físico, este reino material. É onde vivemos, onde participamos, onde temos as grandes ideias mundiais, ou seja, existe uma cosmovisão a respeito do planeta Terra, existem as grandes organizações que definem a direção do planeta, ou como vai ser a questão política, econômica, enfim. São essas coisas que são continentais, são coisas que transcendem muitas vezes o entendimento de um cidadão natural, mas é o reino humano, o reino deste mundo, o reino em que, de uma maneira muito clara, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, este reino é influenciado por uma força espiritual, porém ele funciona no natural. É o reino onde encontramos o agir das trevas. Mas Jesus vem e fala a respeito do reino de Deus, e aí que entra o reinado espiritual de Deus, onde nós podemos desfrutar de coisas tremendas no reino de Deus, mas para estar neste reino eu tenho que entrar nele. E aqui, então, Jesus fala a respeito de como entrar no reino de Deus e participar do reino de Deus nessa dimensão sobrenatural. Ainda a natureza do reino de Deus ela é espiritual e não natural, foi o que nós falamos aqui. Mateus 7,21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, para entrar no reino, eu não só posso dizer que eu sou do reino, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Romanos 14,17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Estar fazendo parte do reino de Deus é uma coisa espiritual. Essa testificação é íntima, pessoal e poderosa. Porque através do reino de Deus, nós entramos e nos movemos nele espiritualmente. Tem que nascer de novo, tem que ser movido pelo Espírito Santo, tem que ter obediência. Pedro diz assim, pelo contrário, alegrai-vos, 1 Pedro 4,13, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Que coisa tremenda. Pedro está dizendo que no reino de Deus, nós não só temos as bênçãos do reino, mas também nós temos momentos de dor, de sofrimento no reino de Deus. Sermos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, porque quando Cristo veio manifestar o reino de Deus na terra, e ele fez isso com a sua presença, com a sua palavra, com os milagres, com os ensinamentos, com o princípio de obediência. Então Jesus vem, mas ele sofreu por causa do reino. Nós também muitas vezes seremos perseguidos, sofreremos, teremos dificuldades, adversidades por causa do reino. O reino de Deus tem alegria. E aqui Pedro está dizendo, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, à medida que eu estou sendo perseguido ou sofrendo, o reino de Deus está se manifestando, eu terei lutas e dificuldades, mas a minha alegria ela é, acima disso, ela é espiritual, ela é gerada no meu espírito, e ela me dá tranquilidade, porque um cidadão do reino sabe que ele já tem a presença do Senhor. O convite do reino de Deus é diferente. Lucas 9:23 diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Convite do reino. Jesus disse que eu tenho que me negar, eu tenho que, o meu eu
ele tem que estar sendo tratado, trabalhado. Eu tenho que me negar todo dia, pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Ou seja, seguir a Cristo significa que eu devo estar continuando no caminho do Senhor, negando a mim mesmo, o meu eu, a minha presunção, o meu orgulho. É a linguagem do reino. Ainda em João 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Servir a Jesus, o nome já está dizendo, é servo. Servo age diferente de senhor. Servo se submete, servo obedece. Servo anda segundo a lei ou o costume daquele que é o seu senhor. Servo age conforme os princípios de Jesus. O mais importante no reino de Deus é a salvação das nossas almas. Nós podemos até experimentar no reino de Deus como experimentamos. Eu tenho visto isso constantemente. Pessoas com curas tremendas, milagres tremendos, operação tremenda de Deus na vida. Irmãos, o que nós temos visto de testemunhos de operação de Deus na vida das pessoas. Ontem tivemos pessoas contando testemunhos tremendos. Você vai ver, provavelmente amanhã estará conosco aqui um irmão que recebeu uma cura poderosa. Ele pensou que não tinha como, tinha que fazer transplante, essa coisa toda, e Jesus o curou de uma maneira sobrenatural. Vai estar, quem sabe, amanhã testemunhando aqui o que o poder de Deus fez na sua vida. Tem uma outra irmã que estará também conosco daqui uns dias, falando a respeito daquilo que Deus fez na vida dela, tirando ela de uma situação terrível. Porque é assim. O reino de Deus tem milagre? Tem milagres. Porque o Jesus nos deu a autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Mas ele é diferente. O mais importante é a nossa salvação. Depois que os discípulos saíram, Jesus havia mandado eles: vocês vão pregar o evangelho, vai, faça o que tem que ser feito, cure os enfermos, expulse os demônios, enfim, prega o evangelho. E eles voltaram felizes, dizendo: Senhor, os demônios se submetem a nós, as pessoas são curadas. E eles estavam felizes, contentes, mas Jesus dá uma resposta para eles, diz assim, Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O reino de Deus, ele traz a salvação para as nossas almas. Romanos 14, 17 ainda diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Paulo está ensinando a respeito do reino, está dizendo, veja bem, querido, o reino de Deus não é só receber bênçãos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, irmão, que Jesus manifesta o seu poder, recebemos bênçãos, recebemos milagres, as portas se abrem, os enfermos são curados, os demônios são expulsos. A manifestação do reino de Deus é poderosa, realmente é, mas o reino de Deus não é só isso. O foco da manifestação do reino de Deus não é só isso. Uma das características do reino é essa alegria no Espírito, esse mover sobrenatural. Quando nós podemos, apesar dos problemas e das dificuldades, nos alegrarmos na presença de Deus. O reino de Deus manifesta o poder de Deus, mas não nos isenta dos problemas. A gente tem uma associação equivocada das pessoas que dizem, alguém que está com um problema está em pecado. Alguém que está passando uma luta está em pecado. Isso não é real. Porque os problemas, eles são cíclicos, eles vêm e vão. O grande segredo do reino é que quando nós aprendemos a linguagem do reino, não vamos mais viver só atrás de bênçãos, só atrás de milagres, só atrás de manifestações, mas vamos viver atrás da palavra de Deus, seguindo a Jesus, sendo um cristão fiel, comprometido com o reino, falando a linguagem do reino, vivendo os princípios do reino, buscando a santidade do reino, vivendo a glória do reino. É diferente. Não é só solução de problemas. O reino de Deus se manifesta. O apóstolo Pedro fala uma palavra tremenda a respeito do reino. É chegado até vós o reino de Deus. Mas ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Tem que ter arrependimento e conversão. Tem que se arrepender do que fez, mas também tem que ter mudança de atitude. A manifestação do reino na minha vida não é só um milagre. Os 10 leprosos chegaram para Jesus, foram curados, um voltou para agradecer, os demais foram embora. Experimentaram o poder do reino, mas não experimentaram a transformação do reino. Nós podemos experimentar, tanto um contra o outro, o poder e a transformação do reino, se nós nos colocarmos diante do Senhor. Lucas 10, 9 diz assim, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Porque o milagre e o poder de Deus é um sinal do reino.
Não é a manifestação total do reino, é um sinal do reino. 14:22 de Atos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja que palavra, muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nós temos que negar nós mesmos. Marcos 9:47, se um dos teus olhos te fizer tropeçar, arranca-o. Arranca-o. É melhor entrares no reino com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. O reino de Deus é transformação na minha vida. Jesus disse, é melhor entrar, faltando um olho, mas entrar no reino de Deus, do que ir com os dois olhos e por inferno. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Pai, eu quero orar e pedir que o teu reino se manifeste na vida do nosso telespectador. Que ele possa entender o princípio do reino e viver no reino para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Querido, tenha um bom dia, uma boa semana. Que Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Jesus.